Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, estamos com uma série de programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Queremos caminhar versículo por versículo dentro deste livro maravilhoso, vendo a história da igreja, vendo como tudo começou, como a igreja cristã surgiu. Isto mesmo. Estaremos vendo sobre a atuação do Espírito Santo, como é fundamental o Espírito Santo na história da igreja, no decorrer dos anos, até os nossos dias e até a vinda de Jesus. No programa de hoje, conversaremos sobre o Espírito Santo e o surgimento da igreja, como teve o ápice, como teve o nascer, o surgir, o registrar em todo o mundo o nascimento da igreja cristã. Venha conosco, nos acompanhando nas Escrituras, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós queremos ver um pouco da história da igreja. Você já estudou a história da igreja nesses 2000 anos? Você conhece a história da sua igreja? Você conhece a história da igreja no Brasil? É muito bom a gente passar pela história. Eu me lembro quando criança, como era gostoso ouvir do papai e da mamãe as suas histórias. As histórias deles como crianças, as histórias deles como adolescentes, como jovens, como eles se conheceram, como começaram a namorar, como se casaram, como foi a trajetória deles nos primeiros anos de casados, onde moraram, a chegada dos filhos. Tudo isso traz raízes, traz um peso tão especial para nós de nos sentirmos na terra, de nos sentirmos parte de uma grande e linda história. E como cristãos, como crentes, nós precisamos conhecer a nossa história. Quando surgiu a igreja? Em que momento a igreja foi registrada na história da humanidade? Vamos ver como que foi marcada a história da igreja na festa de Pentecostes. Pentecostes e a descida do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 4. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta é a palavra de Deus, nos mostrando aqui a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. É tão lindo saber que Deus não faz as coisas de uma maneira aleatória. Deus não faz as coisas de uma maneira assim, para os cocos, vamos ver o que vai dar, vamos como um jogo de dados. Absolutamente. Há um planejamento. Há um planejamento e um cumprimento de todo aquele planejamento, daquilo que foi proposto. Nós vamos ver que lá no Antigo Testamento, lá quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito e parou durante 2 anos ao pé do Monte Horebe, nas colinas do Sinai, ali na Arábia, não no Egito, mas na Arábia, como nos diz a carta aos Gálatas. O povo para ali durante 2 anos, para quê? Para construir o tabernáculo. 2 anos. Tudo de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pedras de ônix, de diamante, de rubi, de esmeraldas, as roupas dos sacerdotes em linho fino, em azul, bordados em estofo,
todo o tabernáculo, a arca, o candelabro, a menorá, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, o altar do holocausto, o altar de bronze, a pia de bronze, tudo feito de acordo com um modelo, tudo feito com medidas, tudo feito por homens capacitados pelo Espírito Santo. Porque é assim a obra de Deus. Ele tem um modelo lá no céu. Ele tem a direção para aquilo que temos de fazer. E é tão lindo quando nós obedecemos, porque Ele faz infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Ele faz de uma maneira gloriosa. Ah, como é lindo servir o Senhor! Como é lindo deixar o Espírito Santo nos capacitar para fazer a sua obra. Porque sua obra é perfeita, nós somos apenas instrumentos. Ali estavam os discípulos, 120 homens, mulheres, ali estavam famílias, ali estavam todos aguardando a promessa do Pai. E o que eles estavam fazendo? Estavam orando, estavam buscando ao Senhor, dizendo: Deus, manda o teu Espírito. Deus, estamos prontos para cumprir a tua vontade, o teu chamado. Dá-nos o teu Espírito Santo. Deus, aqui estamos obedecendo a palavra de Jesus. Será que você pode dizer isso também? Será que você pode dizer: Deus, eis-me aqui em tua presença. Eu quero aguardar a vinda de Jesus, aguardar em santidade, aguardar que o Senhor me capacite para que enquanto eu aqui estiver e aguardando a tua vinda, eu possa ser fiel, eu possa cumprir o teu chamado, eu possa fazer a tua vontade. Eis-me aqui, me encha com teu Espírito Santo, me capacite para fazer a tua vontade. Há pouco tempo eu estive ali na África e que coisa tão linda ver a obra do Senhor através das nossas vidas, chegando às nações, chegando ao mundo. Estivemos ali em Uganda e vendo ali os Gideões, visitando aquele orfanato, 180 crianças, Gideões Mirins. Mas 120 dessas crianças são surdas. Isso mesmo, todas se comunicando por libras, pelos sinais. Gideões Mirins, crianças que oram a Deus com sinais, oram com seu coração. Nosso coração se enche de lágrimas, de alegria de ver que Deus nos usa para fazer sua vontade. Que lindo chegar ali em Burundi e ali na cidade de Gatumba, a primeira cidade que estivemos em 2010, junto com a nossa filha Suzy. Ali estivemos, era um pequeno grupo de mulheres, talvez tivesse umas 12 pessoas reunidas a primeira vez que ali estivemos, junto com 2 pastores congoleses, pastor Etiba e o pastor Ebongia e o pastor Kitia. Então, quando estivemos ali, aquele grupinho, e agora voltamos, a igreja lotada, mais de 100 pastores ali estiveram presentes. Que coisa tão linda! Podemos ver a atuação do Senhor, podemos ver Deus agindo, podemos ver os Gideões Mirins, aquelas mulheres Gideãs Mirins com a coreografia tão linda, apresentando ali a saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, num lindo coral. Nosso coração se alegra, o seu coração deve se alegrar com o que Deus está fazendo através da sua vida, através da mensagem que você tem vivido e que você tem levado. Sim, Deus faz o cronograma, Deus estabelece o tempo, Deus capacita, Deus enche com o seu Espírito Santo, como foi em Pentecostes. Ah, você quer saber como foi o primeiro culto da igreja? Foi um culto ao ar livre e foi um culto internacional. Ao ar livre e com tradução simultânea em várias línguas. Nenhum estrangeiro que estava ali em Jerusalém no dia de Pentecostes
ficou sem receber a mensagem do Evangelho na sua língua. Vamos ver? Atos 2, de 5 a 11, lemos assim: E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E logo todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Uau! Este foi o primeiro culto da igreja, um culto ao ar livre. E sabe, nós vamos ver mais para frente que foram cerca de 3.000 batismos no primeiro culto. No primeiro culto. Muita gente diz: eu não gosto de igreja grande, não. Eu gosto de igreja pequena, porque para Deus as igrejas têm que ser pequenas. Mas você se assusta que o primeiro culto da igreja teve 3.000 batismos. Imagina esses 120 irmãos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, cheios do Espírito Santo, falando das grandezas de Deus. Oh Deus, Tu és tão grande, maravilhoso, Tu enviaste Teu Filho, Jesus, para dar a sua vida em nosso lugar. Tu nos destes a salvação. E eles iam falando no poder do Espírito, em inglês, francês, espanhol, em russo, em alemão, em polonês, em norueguês, em tantas línguas. Estas línguas aqui mencionadas, aqui tem pelo menos 13 nações. Judeus, prosélitos, judeus que estavam ali habitando em Jerusalém. Medos, partos da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Bitínia, Panfilha, Frígia, Líbia, Cirene, tantos lugares, ao ar livre e um culto internacional. Deus quer que a sua palavra chegue a toda a terra, chegue a todos os povos, de todas as línguas, de todos os idiomas. Deus quer que nós levemos assim a sua palavra. E nós vamos ver que quando aquele povo recebeu a palavra, quando eles ouviram, era algo tão maravilhoso, houve uma repercussão desse mover do Espírito Santo. Neste primeiro culto sobrenatural, olha o que a palavra de Deus nos diz no verso 12 e 13 de Atos capítulo 2. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. A repercussão. Onde o Espírito Santo chega, tem de ter resposta. Tem de ter gente que vai entender, gente que vai aceitar, gente que vai ser transformada, gente que vai mudar de vida, gente que vai se tornar um com Cristo no Espírito Santo. Mas vai ter gente que vai zombar, vai ter gente que vai debochar, vai ter gente que vai criticar. Tanta gente hoje critica a igreja, critica os pastores, critica o povo de Deus. Tanta gente zomba, e não só zomba, como em certos lugares do mundo, cristãos são até mortos, torturados, açoitados, ridicularizados por causa de Cristo. Há uma repercussão. O mover do Espírito Santo é como esse vento impetuoso, este vento que separa
as pessoas em duas classes. Separa todos os povos do mundo em dois ambientes, na luz ou nas trevas. Com Cristo, transformados, pecadores, salvos, libertos, santificados pelo Espírito Santo, o reino de Deus ou o reino das trevas. As pessoas que estão aí zombando, criticando, escolhendo a perversidade, a maldade, a acusação, a mentira, o pecado. Todos nós temos essa escolha para fazer. Ser igreja é dizer, optei por Cristo. Optei por Cristo. E optar por Cristo, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante de meu Pai. Confessar Jesus significa caminhar com Ele. Confessar Jesus significa estar em aliança com Ele. Confessar Jesus significa ser um com Ele. Confessar Jesus significa estar em aliança, estar pronto para o que der e vier. Significa estar pronto a ser perseguido e até morto por causa do Evangelho, mas sem deixar a fé. Confessar Jesus significa amar o Senhor, amar a Sua palavra, amar o Seu Espírito Santo. Significa uma vida dedicada a Deus, significa uma vida de oração, significa uma vida de louvor e de adoração, uma vida que busca e ama o Senhor. É isto que significa andar com Cristo, optar por Cristo, seguir a Cristo e confessar a Cristo como Senhor e como Salvador. Há uma repercussão. O Espírito Santo não nos deixa neutros. O Espírito Santo não deixa ninguém em cima do muro. Ou você ama Cristo, ou você se entrega a Ele, ou você o rejeita. Não tem jeito de dizer eu amo a Cristo, mas eu gosto do pecado. Não tem jeito. Não tem jeito de dizer eu quero Cristo, se você não abrir mão das coisas deste mundo. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É todo o coração ou nada. É o reino de Deus te envolvendo completamente ou estando fora dele. Fora dele. Então é maravilhoso quando nós entramos nesta bênção maravilhosa de crer e de aceitar, sabendo que haverá os que não querem, haverá perseguição por causa do nome do Senhor. Então, houve a repercussão do mover do Espírito e nós vamos ver aqui, você pode ter uma fotografia, um vídeo imaginário do primeiro culto da igreja. E vamos ver a primeira mensagem. Quem pregou? Pedro. Pedro. Pedro que teve medo, Pedro que negou Jesus, Pedro que disse, eu não conheço este homem, Pedro que teve medo de ser preso, de apanhar. Agora Pedro está cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, cheio de fé, cheio de unção para pregar. E ele prega, Atos 2, de 14 a 21, a primeira mensagem do Evangelho da igreja. Diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões,
e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, que linda! Esta foi a primeira mensagem do Evangelho. A primeira pregação da igreja que estava surgindo. A igreja não tinha templo. A igreja não tinha um galpão, não tinha um templo com torre, com sino, mas tinha povo, tinha gente. Igreja é gente. Igreja não são as paredes, não são as cadeiras, não são os equipamentos de som, microfone ou bateria. Não. Igreja é gente. Gente transformada pelo Evangelho. Gente transformada pelo poder de Cristo. Gente que abandonou o pecado, se arrependeu da vida que vivia e foi transformada pelo Espírito Santo. Gente santa, gente que é geração eleita, é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente é a igreja. E nesta primeira mensagem, Pedro vai pregar o Evangelho e ele vai dizer, olha, eu quero dizer para vocês todos que estão aqui em Jerusalém, vendo estas pessoas falando na língua de vocês, vendo-os falar das grandezas de Deus, quero dizer para vocês, estes homens não estão embriagados. Isso não é vinho. Eles não estão embriagados. Há uma diferença muito grande entre uma pessoa embriagada e uma pessoa cheia do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo é tão maravilhoso e muitas vezes ele nos enche de tal forma de alegria, de gozo, que as sensações do nosso corpo é tão pequeno, é tão frágil para aguentar a grandeza deste poder. Muitos arrepiam, tremem, saltam, choram, riem. Mas o importante é que há algo especial, algo que traz paz, algo que revela a presença de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pedro disse, eles não estão embriagados. Eles não estão falando coisas sem nexo. Não. Agora são apenas 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados. Mas isto que vocês estão vendo e ouvindo é o cumprimento das Escrituras. A minha vida, a sua vida, deve revelar o cumprimento das Escrituras. Vidas salvas, libertas, vidas cheias do Espírito Santo, vidas transformadas, conforme as promessas no Antigo Testamento, conforme as experiências do Novo Testamento. Vidas transformadas pelo Espírito Santo, trazendo a obra da cruz, o sangue de Jesus aplicado em nosso coração, nos dando perdão e vida nova. Você já tem uma vida nova, eterna. Você já tem o selo do Espírito Santo em você. Vamos orar agora? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Oh, como eu necessito desta salvação. Como eu preciso sentir a Tua presença, como eu preciso do Teu Espírito Santo, como eu preciso do Teu perdão. Eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo de tudo aquilo que fiz e que não Te agrada. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me. Eu me entrego a Ti.
para ser inteiramente teu, para viver só na tua presença e alegrar o teu coração. Encha-me com teu Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Sou teu, Senhor, hoje e para sempre. Recebe-me, recebe a minha vida e dá-me um novo coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom que você orou. Tenha certeza que o dia de hoje vai marcar a sua vida. Nova vida, santificado no Espírito Santo. Viva para a glória do Senhor. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.